Hum? Olá, sejam bem-vindos a mais um programa à Conversa com Família às Quintas. Só, só tentar aqui, é que se passou aqui um problema, só aqui tentar perceber o que é que se passou aqui, mas já aqui estamos. Bem, sejam bem-vindos a mais um programa em família às Quintas, à Conversa com. Desde já começar por agradecer mais uma vez a todos vós que estão aí desse lado, em vossas casas, ou agora um bocadinho já mais em desconfinamento, se calhar, quem sabe, ainda não alguma esplanada. Eu não sei se ainda é permitido ou não a esta hora estarmos numa esplanada, mas pronto, se tiverem também sejam bem-vindos. Agradecer a todos os que nos acompanham, principalmente a todos os que já nos acompanham desde o primeiro programa, e também agradecer as mensagens que nos chegam, agradecer os temas, principalmente pela nossa coragem do Secretariado Pastoral da Família de falar em temas tão importantes, não só para a Igreja, mas também para a própria sociedade, para a sociedade atual. Portanto, hoje, o sétimo programa e mais um tema bastante importante, o luto na família. Então, e para isso temos 4 convidados, como já é habitual. 3 convidados, eu também me considero convidado, pronto. E vamos já chamar então o primeiro convidado, que é o Padre Nuno Santos, que vamos já aqui chamá-lo para esta conversa. Muito boa noite, Padre Nuno Santos. Boa noite, boa noite a todos aqueles também que nos acompanham. Olha, primeiro de tudo, dizer que é uma maravilha. Hoje temos aqui connosco o diretor do Secretariado Pastoral da Família. Não é? Esse desafio que foi colocado, e eu não lhe disse isto, nós íamos falar sobre isto, mas antes de falarmos no tema, pode-nos falar um bocadinho deste desafio de aceitar ou ter aceitado este desafio do Secretariado Pastoral da Família? Então, boa noite a todos, uma vez mais. De facto, eu não sou diretor, eu sou assistente. Assistente, eu peço desculpa. Então, é um desafio que sempre me teve, que toca num aspecto que eu gosto muito, que é a família, também pela relação que tenho. Desde logo, meus pais já estavam ligados à pastoral da família no seu contexto paroquial e portanto, eu nasci já nesse enquadramento. E quando precisou de levar o secretariado da pastoral familiar, uma vez que a equipa já estava há muitos anos, convidou-me então se poderia assumir esse papel como assistente do secretariado. Apesar de ter outros trabalhos, sempre ter a disponibilidade que eu acho que merece um secretariado desta envergadura, é com muito gosto que faço parte do secretariado pastoral da família da Diocese de Coimbra e temos uma equipa, o que também faz parte, e a Catarina, temos uma equipa que eu acho que nos orgulha, apesar de nem sempre conseguirmos concretizar todos os desafios que nos são lançados. E ainda por cima apanhamos uma equipa que começámos e levámos logo com Covid e que nos atrapalhou todas aquelas vontades que tínhamos e programação. Mas é mais um desafio. Sim, o Papa Francisco diz a certa altura, nesta última carta sobre o coração de pai, dedicado a São José, que às vezes no meio das dificuldades descobrimos capacidades e potencialidades que nem sequer imaginávamos. E por isso ele fala muito da criatividade, da coragem criativa, da capacidade de sermos corajosos de forma criativa no meio das dificuldades. Eu acho que isso é o que nos é pedido a todos, apesar das dificuldades. E as dificuldades também tem muito a ver com o tema 2, o luto na família. E estamos numa altura, se calhar agora já não pensamos tanto nisso, porque já estamos numa fase, e ainda hoje se falou muito do desconfinamento, mas numa fase ainda falamos muito da questão do Covid. E essa questão do Covid abalou de certa modo, e abala ainda, mas este impacto muito, que trabalha muito com esta questão do luto, com esta questão tão humana que é esta questão da perda de um familiar. De que forma o que se teve que aqui alterar, a questão dos funerais, a questão da relação humana como houve e como existe nesses momentos mais difíceis, de que forma é que acha que quem está tão deste lado, como é o caso de um padre, encara este processo todo de afastamento em um momento que devia ser mais de proximidade? No trabalho de um padre, do padre, porque
porque Temos aqui um problema. Nuno, esperem um bocadinho, porque temos aqui um problema. Catarina, por favor, pede à Helena para sair. Helena, desculpe lá, saia e depois volta a entrar, porque houve aqui um problema técnico. Desculpem lá em casa. Sai, obrigado. Pronto. Desligo mesmo. Pronto, agora estamos bem. Entrou-me aqui algo, não sei o que é que se passou no sistema. É o problema dos diretos. A gente, se não fosse em direto, cortávamos isto. Então agora sim, vamos isso, pá, Nuno. Eu estava a dizer que das missões mais importantes, eu diria, e mais marcantes da vida de um padre tem a ver com acompanhar as famílias e as pessoas em horas difíceis. E essas horas difíceis, quer se queira, quer não, são os momentos de doença, são os momentos de perda, de facto, a morte, um ente querido, sobretudo os entes queridos que de forma mais inesperada. E, portanto, eu acho que é uma missão exigente, é verdade, mas também é uma missão muito profunda, é pensar como é que Cristo acompanhou aqueles que viveram momentos mais difíceis. O próprio Senhor acompanhou algumas pessoas que perderam os seus entes queridos. Ele próprio perdeu um grande amigo, que foi Lázaro. Como é que Jesus lidou com a morte de Lázaro? Depois, como é que Jesus esteve presente quando aquele pai pede para a sua filha, que estava também a passar um momento muito difícil, ou aquela mãe viúva já, que o filho único tinha morrido. Portanto, são momentos muito duros, que são muito difíceis de acompanhar, mas que são momentos de céu na terra também, senão essa faz parte da nossa missão. E como tu dizias, um dos aspectos que é mais doloroso neste tempo de pandemia, neste também avanço e recuo, também não sabemos muito bem sempre como é que são. Pode ser, não pode ser, na igreja. Atualmente a nossa Diocese de Coimbra tem procurado normalizar quanto possível os funerais, no sentido de poderem ser celebrados de novo nas igrejas paroquiais, mas todos recordamos, eu também, que quando começou este primeiro confinamento, logo em março do ano passado, nem sequer à igreja iam. Portanto, os funerais eram, desculpem a expressão, super rápidos, aconteciam com pouquíssimas pessoas, junto do crematório, porque muitos iam direto para o crematório, portanto, não havia tempo para nos despedir, não havia abraços, não havia... foi tudo feito depressa. As próprias pessoas não sabiam como é que deviam agir, as próprias agências funerárias diziam coisas que não fariam muito sentido, mas eles próprios também não sabiam, e, portanto, isso, se já é difícil, e eu acho que todos nós percebemos isso, perder um ente querido, agora imagine-se, não conseguimos imaginar quem não passou por isso, imagine-se o que é perder um ente querido neste momento. E essa questão da despedida, e eu queria falar muito dessa questão também, porque a despedida, é possível ainda perceber-se um bocadinho esta palavra num momento tão difícil, uma despedida, porque depois nós ouvimos muitas vezes a parte de um funeral, se estivermos atentos a tudo o que é dito, tudo numa cerimónia o que é dito, não encaixa muito com a questão da despedida. Como é que nós podemos aceitar uma despedida? Eu diria que nenhum de nós está preparado para enfrentar a morte. Apesar de sabermos que este é um primeiro aspecto que eu acho que é muito importante, mais teórico, que é qual é o contrário da morte? Normalmente nós dizemos a vida. Se nós pensarmos bem, ou outra maneira de pensar, é que o contrário da morte é o nascimento. E a vida diria que não tem contrários. Contudo, quando nós nascemos, nós não estamos a pensar que de certeza que vamos morrer. Não pensamos isso. Mas isso é uma certeza. Eu costumava brincar com a minha avó, que já faleceu. Costumava brincar, se tudo correr bem, a avó também vai morrer. E tem corrido bem a todos. Isto para dizer o quê? De facto, sendo doloroso, porque é doloroso, todos nós temos a certeza que um dia vamos morrer. O problema é que não sabemos nem como, nem a hora. O problema, a vantagem também, que é uma vantagem. Mas quando nos toca aqueles que mais amamos, é tão doloroso e é tão inesperado que nunca estamos totalmente preparados. Portanto, a questão é como é que uma celebração pode trazer esperança numa hora de despedida, pode trazer luz numa hora de dor. Depende de muita coisa. Nós depois podemos falar disso, mas depende do ritmo, da empatia, da fé das pessoas, do modo como o sacerdote ou a pessoa que presida a celebração se disponibiliza para essa celebração.
as celebrações das Ezequias têm que ter mais qualidade. Isso eu sinto isso. Eu vou partilhar convosco uma coisa... Eu ia falar nisso. Já me adivinha porque eu ia falar nisso. Eu vou falar de uma coisa que pode parecer um bocado triste, mas eu como padre, uma das coisas que eu penso muitas vezes eu quero ter, desculpem a expressão, mas eu quero ter o privilégio de poder fazer o funeral dos meus pais. Porquê? Eu já ouvi coisas tão dramáticas e coisas de celebrações sem sentido nenhum de funeral. Já estive na despedida de muitas pessoas onde não houve uma palavra de conforto, onde não houve sentido nenhum, onde não houve uma comunidade, e eu pensei, pelo menos os meus pais que me deram tanto, que na hora da despedida eu lhes possa dar fazer um momento de agradecimento pelo que eles me deram a mim, aos meus irmãos e à comunidade e à sociedade, mas sobretudo poder celebrar aquele momento. E posso dizer que vivi uma certa angústia quando tivemos no Covid, sobretudo na primeira fase, porque eu pensei, se os meus pais morrerem agora, eu não vou conseguir cumprir aquilo que sempre desejei, que é fazer uma celebração condigna, com sentido, com lágrimas, obviamente, claro. Meus pais morrerem não chorar. Isso é outro tema que muitas vezes pensamos que ter fé é não chorar. Jesus chorou pela morte. E, portanto, ter fé é chorar. Não somos obrigados a chorar, mas ter fé é também chorar. Porque essa dor traz-nos as lágrimas. Mas poder fazer bem essa celebração é um desejo que tenho e no fundo, é também uma homenagem que gostava de prestar, como já prestei a alguns amigos e a alguns familiares. Os meus avós já morreram todos. Alguns amigos, já perdi alguns amigos da minha idade. E, portanto, são sempre momentos dolorosos e às vezes comovemos, choramos, mas esse trazer vida para aquela hora acho muito importante. E há muitas celebrações, onde todos nós já tivemos, certeza, onde corre, eu diria, quase tudo mal. Há bocado estávamos a falar de Lázaro e tem muito a ver com Lázaro. Queria falar um bocadinho disto, esta história de Lázaro e Jesus, porque muito do que já falou há bocadinho, que é a morte e a vida. Que a vida não é o contrário, morte é vida, é uma coisa ao contrário da outra, não é bem assim. São coisas não são coisas opostas. Uma coisa não é contradizer a outra. Claro, eu acho que, e penso muito nisso, que nós ganharíamos muito, todos, crentes e não crentes, pensar a vida mais a partir da morte. Isto é, se nós pensássemos a nossa vida e a vida da relação a partir da morte, nós íamos dar valor a coisas muito mais importantes. Não íamos criar guerras por coisas tão inúteis como às vezes fazemos. Agarrados a coisas tão supérfluas e tão passageiras como nós às vezes fazemos. Porque quando nós lidamos com a morte, nós temos a importância e a grandeza da vida. E é aqui que nós temos que pensar nisto. Tantas pessoas que morrem por ano, tantas pessoas que enfrentam a despedida. Basta pensar que em Portugal, neste ano, neste percurso todo, já morreram quase 17 mil pessoas. Na Europa, só de Covid. Na Europa, 1 milhão. E no mundo, quase 3 milhões. Então, é um privilégio estar vivo. Exatamente. Quer dizer, eu quando acordo de manhã, eu não posso estar a dizer que azar, dá-me as costas, ai que pena, hoje dormi tão pouco. Não, eu tenho que dizer que graça que eu tive, que dom, que privilégio eu estar vivo. E eu sou responsável por esse dom, ou seja, também, e volto a dizer, isto nem é preciso ter fé. Isto é tão profundo e tão intrínseco que nós só podemos pensar que estar vivo é uma benção. E agora... Exatamente. Isso já dá um bocadinho aquela brincadeira que é não sei se conhece, da Lili Canessas, que lhe perguntaram, e estar vivo é ao contrário de estar morto. Alguém também aqui ensinar essas coisinhas que não é bem assim. Mas entramos agora na fase, na questão grande que nos leva aqui a este programa de hoje, que é o luto. Porque o luto já é um patamar muito diferente. O luto, a morte é algo que já ficou, que está, não podemos fazer nada. O luto é algo ativo, é algo no presente, é algo que é no momento. E o luto começa... Qual é o início do luto? É que nós muitas vezes dizemos, e dá assim muitas vezes, e a sociedade também apresenta muito isso, que o luto é logo ali, aparece ali. Havia muito aquela questão, e a mim fazia muita confusão quando era mais novo, que era as senhoras, porque normalmente os homens partiam mais cedo, não sei porquê, mas pronto, os homens partiam mais cedo, e então... As senhoras ficavam, então andavam de negro, porque era em luto até, e depois perguntava-se muito, é em luto, são vários anos, é assim, são regras, parece que há regra. Mas o luto, as fases todas do luto,
O luto varia de pessoa a pessoa, caso para caso, mas o luto é algo forte e presente para a vida. Nós fazemos muitos lutos. E o luto começa no amor. Se eu não amo, não sinto nada. Não. Portanto, se quiseres perguntar onde é que começa o luto, começa no amor. Se eu amo alguém, se eu gosto muito de alguém, eu vou pagar um preço por isso. Claro que tenho um privilégio, que é amar. Mas o preço que eu pago é a dor, é o luto. Não há regras para o luto. Apesar de há regras sociais, andar preto é uma regra mais ou menos presente em algumas sociedades, por exemplo, os chineses é de branco, mas isso não interessa. As sociedades europeias, e nomeadamente a portuguesa, têm, em alguns contextos isso aparece, em alguns sítios usam véu. Hoje diria estar muito mais debatido. Mas, em todo o caso, há um conjunto de elementos exteriores que eu não me escandaliza que exista, só não acho... Temos que ter cuidado é com a patologia, com a dimensão patológica do luto. E isso acontece. Muito, muito, muito. É muito difícil enfrentar um luto. O luto é uma marca muito pesada que precisa de muito trabalho, não é uma coisa... Todos nós temos alguns lutos e quem tem lutos de elementos mais próximos da sua vida, isso pode demorar anos. E demora, para já, como tu dizias, acompanha a vida toda. Imagina, o que é uma pessoa que partilhou a vida com alguém, casado, por exemplo. De repente, a pessoa com quem partilhou tudo, toda a vida, todo o projeto, os sonhos, os filhos, tudo, de repente deixa de estar ali, fisicamente. Sem dúvida. É possível pensar uma vida sem essa pessoa, estava lá. Portanto, dito, se calhar, uma imagem muito pobre, se calhar até injusta. Imagina, perdes uma perna, vais perdê-la para sempre. Ok, podes fazer uma prótese, podes ter uma nova relação, pode, mas aquela história nunca mais volta a acontecer da mesma maneira. Sem dúvida, sem dúvida. É uma marca para toda a vida. Claro. Para ajudar nesta nossa conversa, então vamos chamar aqui as outras duas convidadas, a Célia e a Helena, que vão entrar aqui em direto agora connosco também, em conversa. Tivemos aqui no início umas dificuldades com a Helena, agora já conseguimos. Helena, olá, boa noite. Boa noite, desculpem lá esta confusão, mas a resolveu. minha câmera não funcionava e isto finalmente já está melhor. Pronto. Tive aqui um ajudante precioso. Boa noite, Célia, também. Olá, boa noite. Já muito obrigado por terem aceitado este convite feito pelo Secretariado Pastoral da Família. Ainda por cima, hoje, para falarmos de um tema... eu não gosto de dizer que seja um tema chato, complicado de falar. Às vezes, de difícil conversa, mas muito boa conversa. E desde já agradeço muito este sim para falarmos abertamente aqui. E então iniciamos com esta conversa, falando já com a Célia, apresentando a Célia. Também gostava que apresentasse e também falasse já um bocadinho de si e também do porque é que aparece aqui nesta conversa do luto na família. Se me permite falar assim. Sim. Então, o meu nome é Célia Filipe, tenho 57 anos, resido em Coimbra, não sou de Coimbra, mas resido em Coimbra já há mais de 30 anos. Trabalho também cá em Coimbra, num centro de formação profissional, sou casada e temos 3 filhos. A mais velha tem 25 anos, a do meio tem 23 e o mais novo, o Francisco, que o ano passado, em agosto, teve um acidente e não sobreviveu. Portanto, tinha 19 anos, ele nasceu em maio, portanto, no próximo mês faria 20 anos. E, portanto, este foi, acho que até agora, o acontecimento mais marcante da nossa família e das nossas vidas, não é? É uma situação, foi um acontecimento que ainda está muito próximo, mas enfim, disponibilizei-me para estar nesta conversa, para partilhar um pouco também daquilo que tem sido este nosso caminho que temos feito em família e cada um de nós, que tem sido, sobretudo, aprender a viver numa família diferente daquela que estávamos habituados há 19 anos. Não é? E eu pergunto-lhe já esta questão que estávamos a falar com o padre Nuno Santos, a questão de etapas do luto. Não sei se acontece ou não, mas se eu lhe dissesse assim, Célia, em que etapa do luto vai? Conseguiria fazer uma classificação assim? Não.
não conseguia. Eu sei que há várias, não é? Às vezes diz-se que há a revolta e não se aceita, e depois finalmente há uma aceitação. Não sei, quer dizer, estas coisas também eu acho que são sempre muito pessoais. Como o Padre Nuno há bocadinho estava a dizer, eu acho que não há regras, enfim, pode haver algumas regras sociais, digamos assim, mas acho que é uma vivência e uma experiência muito diferente de família para família, e dentro de uma família é uma experiência diferente para cada elemento da família, não é? Portanto, no nosso caso, quer dizer, uma pessoa é mãe, outra pessoa é pai, uma irmã mais velha, outra irmã do meio, que apesar de não ter muita diferença de idades, mas quer dizer, têm temperamentos diferentes e são pessoas diferentes e, portanto, têm uma maneira também diferente de... Célia, desculpe. Célia, desculpe interromper, é que houve um problema na sua internet, caiu um bocadinho a sua internet, desculpe lá, vai ter que sair e voltar a entrar, porque a sua net é de repente muito mínima e não permite que haja imagem. Eu sei, mas não tem capacidade suficiente neste momento para dar imagem. Era só voltar a tirar e regressar, enquanto falamos aqui um bocadinho com a Helena, pode ser? Até já. Isto hoje está complicado. Às vezes acontece isto com a internet. Hoje em dia, neste ano, e não querendo justificar tudo, já aconteceu isto em vários programas, o que acontece? Há um consumo de internet à noite durante um ano que nunca houve. E a nossa legislação ainda não está preparada para isto. Mas, Helena, fazendo parte também agora das palavras da Célia, a Helena também tem um processo de luto. Também, e está aqui, e agradecemos o que está, mas é um pouco diferente, mas acaba por ser o seu luto. E isso podia partilhar um bocadinho connosco, então, esse seu luto? Ok, eu sou de Lisboa, vim para Coimbra com 23 anos quando casei. Casei com o Zé, mas começámos a namorar, eu tinha 18 anos, ele tinha 21. E, portanto, casámos aos 23 e ele 26, éramos uns miúdos. E, portanto, a maior parte da minha vida foi casada com ele. Foram 23 anos solteira, 29 anos casada e agora estou com 10 de viúva. E é um bocado difícil, não é? Mas contrariamente ao que aconteceu à Célia, eu tive muito tempo para me preparar e tive muitas ajudas para me preparar, porque o Zé adoeceu quando nós estávamos casados há 9 anos. Os nossos filhos tinham 4 e 5 anos, ou 5 e 6, por aí. Eu sou péssima com datas. E de maneira que a doença dele era muito grave e era suposto que ele não tivesse muito tempo de vida, mas depois não sabemos como realmente ele tinha vontade de viver. E os médicos diziam que se ele tivesse vontade de viver, cada organismo reage aos tratamentos de uma maneira diferente e a vontade que a pessoa tem de viver pode fazer a diferença. E realmente surpreendeu todos a gente, porque ele sobreviveu 20 anos. Depois de um transplante de medula, viveu mais 19 anos ou 20. E, portanto, o que é que eu tinha pedido quando o Zé adoeceu? Uma das coisas que eu pedi a Deus e pedi a Nossa Senhora foi que me desse tempo para estar com o Zé, para educar os nossos filhos juntos, porque eu tinha um receio horrível não ser capaz de os educar sozinha. E ele deu-me esse tempo. Portanto, o Zé morreu quando os miúdos tinham 24, 25, ou 23, 24, mais ou menos, pronto. Mas deu-me tempo e, sobretudo, os miúdos já estavam maiores. Foi muito complicado quando ele morreu, porque o meu filho estava o Zé agora tem 35 anos, vai fazer, para a semana. O Zé estava em Londres, estava em Inglaterra, e, portanto, eu tive que lhe dar a notícia pelo telefone e dizer: já te comprei um bilhete de avião, vai para Portugal. E foi horrível, porque ainda hoje me lembro do grito que ele deu quando eu lhe disse que o pai tinha morrido. Por estar ali com paninhos quentes, tive que dar a notícia assim a frio. Foi horrível. Isso matou-me muito. Mas depois a Leonor veio de Lisboa, eu estava cá sozinha ainda. A Leonor veio de Lisboa e a primeira coisa que ela fez e que me marcou imenso foi contactar os amigos dela para irem cantar na missa, de corpo presente. E disse: mãe, vamos fazer uma festa para celebrar a vida do pai, que era isso que o pai queria. E realmente eu acho que o meu luto começou
logo quando os meus amigos da minha equipa de casais vieram cá para casa ajudar-me a falar com a agência funerária e a preparar as coisas. E depois, nas missas que tive o privilégio de ter o Padre Nuno e vários outros padres nossos amigos, que realmente foi uma celebração de festa, com músicas muito bonitas, em que o Zé foi falado de uma maneira que me encheu o coração, e a igreja estava cheia, e essa cerimónia marcou imensa gente, e portanto eu acho que foi aí o princípio do luto, uma parte em que nós estamos assim um bocadinho, parece que não estamos na realidade. Depois quando caímos na real, é horrível. E tive o meu filho cá em casa um mês, depois ao fim do mês ele teve que se ir embora e eu fiquei sozinha em Coimbra, sem família, só com os amigos. E portanto foi muito difícil. E às vezes até estava bem, mas a Leonor, a minha filha, telefonava-me a dizer: "Oh mãe, estou em baixo, tenho saudades, não sei o quê", e punha-me a chorar. Eu lembro que uma vez fui para uma festa de anos, onde estavam os meus amigos todos e mais não sei quantas pessoas, com os olhos deste tamanho, porque tive 1 hora ao telefone a chorar com a minha filha, e telefonei a dizer: "Eu não vou à festa", mas depois pensei: "Não, eu tenho que ir, não me faz bem ficar aqui sozinha". E então fui. Portanto, tudo isto foram coisas, batalhas, mas que me ajudaram a ir vivendo as coisas, não é? A apoiar os miúdos, mas ao mesmo tempo fazendo o meu luto. Helena, se me permite, acha que, e desculpa o que eu vou dizer, para não pensar em coisas diferentes, eu não fico chocada. Mas acha que teve a vantagem, se me permite-se falar assim, de preparar o seu luto? Sim, sim. Ao contrário da Célia, que foi no momento, essa vantagem, que vantagem é esta? Preparar o luto? Olha, por exemplo, rezávamos os dois muito juntos, sempre, desde o namoro, e, portanto, quando o Zé adoeceu, começámos logo a falar se acontecesse isto, se acontecesse aquilo, como é que fazemos, como é que não fazemos. E o Zé pôde-me transmitir tudo aquilo que queria. E realmente ele disse-me o que é que queria fazer. E para ele uma missa bonita, com cânticos bonitos e participada, era uma coisa importante. Depois disse-me que queria ser cremado, não, podia ser cremado ou podia ser enterrado em caixão, para ele era igual. Mas queria ir para o cemitério da aldeia onde está a quinta dele, dos pais dele. E, portanto, conseguimos preparar as coisas. E até falávamos às vezes da situação com algum humor. O Zé tinha um humor engraçado. No funeral do pai dele, íamos os dois atrás da urna com as cinzas para o cemitério, o meu filho levava a urna com as cinzas, e o Zé diz-me: "Lena, eu vou dizer uma coisa muito importante. O segundo de nós a morrer vai para o pote do primeiro, que eu detesto camas separadas." Portanto, está a ver como é que nós já falávamos da morte com uma ligeireza, porque sabíamos que isso seria uma coisa que ia acontecer mais tarde ou mais cedo, não é? Pronto. E hoje já disse aos meus filhos: arranjem um pote para 2 lugares, porque vocês vão ter que fazer as trocas. Célia, aqui este conforto, se assim posso falar, do encarar, a Célia não o teve. E o choque de luto deve ter transformado de maneira muito a vida, e se calhar até questionar mesmo a própria vida. No nosso caso foi literalmente de um momento para o outro. Portanto, foi um acidente, não estava previsto, não é? Os acidentes não estão previstos, e foi tudo muito rápido. E de facto não... Quer dizer, o Francisco estava bem e daí a uns minutos estava sem vida. E portanto E aí levou a questionar a sua vida também? Porque nós, quando questionamos a nossa vida, também questionamos tudo. Questionamos a nossa vida, a nossa relação com o próximo, a nossa própria relação com Deus. Se isso colocou tudo em causa. Sim, colocou. Quer dizer, naquela tarde, isto aconteceu à hora do almoço, uma sexta-feira, e naquela tarde, quer dizer, foi muita emoção, muito sentimento, muito pensamento, muito, enfim, tudo assim em catadupa, não é? Portanto, não houve nada fazia pensar que aquilo podia acontecer, não é? Portanto, é uma situação completamente diferente. Eu não ouvi o princípio da Helena, mas é uma situação completamente diferente. Faz questionar, faz. Eu
eu sou filha única e lembro-me de pensar em miúda que, e até de rezar, de certa forma, a pensar que não me acontecia nada de mal, porque os meus pais só me tinham a mim, e portanto se me acontecesse uma coisa eu achava que eles não iam aguentar, ou pelo menos que a minha mãe não ia aguentar. Eu acho que acho que uma situação destas num filho único ainda é muito pior, não é? Quer dizer, o facto de nós termos mais 2 filhas, isso foi muito motivo também de Conforto, se calhar. de nos levantarmos, não é? E claro que eu naquela tarde, a certa altura, vi também tudo muito negro e pensar, será que nós vamos conseguir Ultrapassar. levantar-nos, não é? E será que vamos conseguir parar para o céu em vez de estarmos a olhar para baixo? E a certa altura, isto foi uma sexta-feira, como eu disse, e a certa altura acho que tive esta noção de quão fundo se pode ir, e a certa altura também pensava, quer dizer, e rezei isso, que era, vamos ver se nós conseguimos passar desta sexta-feira da morte para um domingo de ressurreição, não é? Claro. E era um bocadinho também aí que vamos ainda falar disso, porque agora também falando aqui, apanhando aqui o Padre Nuno Santos, que é o seguinte, nós, e custa, nós como crentes, nós como católicos, mas nós como pessoas de fé, e aqui não vamos fazer se um tem mais fé, se outro tem fé, não, temos a nossa fé. Agora a questão é, quando perguntamos, e aí custa-nos ouvir, mas porquê? Quando são situações de doença, foi o caso da Helena, quando são situações de pessoas mais novas, mais jovens, que é o caso da Célia, nós questionamos, mas afinal, que Deus é este que anda aqui? Que Deus é este que é o Deus do amor? E depois dá-nos estas pancadas fortes. E é muito interessante quando nós, e eu já ouvi uma vez o Papa Bento a dizer simplesmente isto, não sei, mas temos que aceitar. Padre Nuno, como é que nós podemos aceitar? Como é que a nossa fé, que por vezes e muitas vezes é tão frágil, e em coisas que facilmente se manda abaixo a fé de uma pessoa, estas situações tem tudo para mandar muito abaixo. Como é que nós conseguimos depois resolver no nosso luto esta paz interior e esta paz com Deus? Uma vez mais, também não há receitas e cada partida é uma partida, cada contexto é um contexto, como a Célia e a Helena já disseram. Há, teoricamente, uma reflexão que diz que a dor, à partida, a dor mais difícil é a perda de um filho. Porquê? Os pais não estão feitos para enterrar, os pais estão feitos para gerar. É esta a lógica da vida em geral. Nós brincamos às vezes em casa, mesmo a ver como é que é, mas costumamos dizer que se tudo correr bem, os meus pais vão à frente, depois serei eu, as coisas têm uma expectativa de cadência. E, portanto, quando um filho perde um pai, nós dizemos que é órfão, certo? Quando uma esposa ou um marido perdem o ente querido, portanto, aquele com quem partilham a vida, o marido ou a esposa, são viúvos. Que não são palavras bonitas, porque também não há palavras bonitas para dizer nada nestas coisas. É. Quando uma mãe perde um filho, não há nenhum nome. Ou quando um pai perde um filho, não há nenhum nome. Costuma-se dizer, então, teoricamente, que é uma dor inominável. Ou seja, não há nome para dizer uma dor tão grande. E é óbvio que eu não sou pai e não sou mãe, portanto eu não tenho essa percepção. E quem não perdeu também nunca terá. Nós nunca conseguimos ter a dor do outro. Porque cada um é como é e a dor é sempre vivida por cada um, mas eu acho que é perceptível a dimensão da dor, por exemplo, da Célia, no sentido inesperado. Um jovem, um filho que se ama muito e de repente, quer dizer, é impossível não perceber que há aqui uma dor difícil. Imaginem, no Evangelho há um momento que é muito marcante, isto para depois de responder à tua pergunta, que é quando aquela viúva de Naim, como nós somos convidados depois a acompanhar. Aquela mulher era viúva. As viúvas no tempo de Jesus não tinham nenhum apoio, não havia segurança social.
depois passavam a ser indigentes, passavam a ser pessoas sem recursos. O único apoio que ela tinha era o filho. E a única esperança estava naquele filho. O filho era filho único. Não tinha dois, tinha um. E esse filho morre. Então, alcançámos o máximo do inominável, voltando à questão. E é muito interessante porque ela não pediu nada a Jesus. Ela nem sabe. Imagina, a dor é tão grande porque ela não vê nada. Eu não tenho essa percepção, apesar de já ter mortes próximas de familiares e amigos. Mas quando é aquele momento, nós não temos cabeça para nada. Nós não, a Helena estava a dizer, nós só acordamos uns dias depois, na prática. Naqueles momentos, não acordamos. Então aquela mulher ia no meio daquela dor. E é muito interessante, ela vai a sair da cidade, Naim, porque vai para um cemitério. Os cemitérios tradicionalmente são fora da cidade, porque há uma repulsa, não é? Sempre de colocar no lugar mais longe, mais distante ou mais alto, fora da cidade. Sobre isso há um aspecto também muito interessante, sobre uma cidade grega que tinha muita influência, porque eles tinham incluído o cemitério na cidade. Não foi bem assim, a cidade cresceu e o cemitério acabou por ficar dentro da cidade, então toda a gente respeitava aquela cultura e aquela cidade, porque eles eram destemidos, tinham os mortos ali ao lado dos vivos. Voltando à questão, aquela mulher não pede nada, ela nem se apercebe que Jesus está a chegar. E Jesus, que vai a chegar, vai ao encontro dela, porque percebe. Alguém deve ter dito, olha, aquela mãe viúva, está a perder o seu filho único. E Jesus, a palavra-chave é compaixão. Jesus não resolve o problema no sentido, quando tu perguntas, então, mas onde é que estava Deus? Ou porquê é que isso acontece? Porquê é que me acontece a mim? Eu acho que é legítimo fazer a pergunta. E é legítimo chatearmos com Deus. É legítimo nós angustiarmos e dizermos, afinal, onde é que tu estás? E porquê é que não estás de outra forma? E porquê é que isto me aconteceu? O problema é que Jesus não tem como responder esta pergunta. Na minha modesta opinião, Jesus não tem como responder esta pergunta. Deus não consegue responder esta pergunta. Ele só consegue fazer aquilo que o Evangelho diz, que é encher-se de compaixão. Agora a questão é, até onde é que vai essa compaixão? Compaixão é uma palavra que quer dizer sofrer com quem sofre, com compaixão, sofrer com quem sofre. E, portanto, o que Jesus pode fazer, numa hora, é sentar-se ao lado daquele está ali a sofrer e dizer eu não te abandono. Se Deus pudesse evitar a morte, eu sei que isto é um bocado estranho falar assim, não se percebe porque é que deixava o seu próprio filho morrer. Era uma pergunta que nós teríamos que colocar. A questão é que a morte faz parte de um processo de uma ou de outra maneira, e aí sim nós temos direito a queixarmos porquê desta maneira, não é? Mas a morte faz parte, a partir do momento em que nós nascemos, e é um mistério o nascimento, pouca gente fala disso, a morte está incluída na história. A partir do momento em que nascemos, a morte está incluída na história. E, portanto, Jesus, o que pode fazer, e Deus, é encher-se de compaixão. Nós tínhamos a ideia de um Deus tão poderoso que poderia sempre fazer o milagre, mas a pergunta é, então se faz a uns, porquê é que não faz a outros? E porquê é que não fez naquele momento? Porquê é que a Célia teve que perder um filho? Porquê é que a Helena teve que perder um marido? Exatamente. Eu perdi um amigo, porque é que o meu irmão mais novo perdeu vários amigos ao longo da vida, é uma das pessoas que tem uma marca muito forte, porque é que se perdem pessoas que se amam? Então, das duas, uma, rezamos mal, será que rezamos mal? Será que Deus se esqueceu de mim, lembrou-se dos outros? Porque é que num hospital há uns que sobrevivem e outros não sobrevivem, num cancro, por exemplo? Então, aqui, se nós pusermos Deus a fazer isso, depois temos que lidar com a questão da injustiça. Deus é justo, afinal, ou é injusto? A questão é que Deus está sempre ao nosso lado. E eu diria que o milagre, eu sei que esta é uma visão, se calhar, pobre, mas o milagre é a conjugação de tantos fatores. Mas o maior milagre é saber viver cada momento. E se calhar, apesar de tudo, os 19 anos do Francisco foram muito cheios. Foram muito vividos. E se calhar há pessoas que morrem com 90 anos e que não viveram metade daquilo que o Francisco viveu, com a intensidade e a densidade que o Francisco viveu. E a questão é, se calhar ter fé é uma maneira diferente de estar na vida em todos os momentos. Nos momentos de alegria e nos momentos difíceis. E saber que Deus nunca nos abandona. Isso deve fazer, quando estou vivo, diria, intensificar a densidade com que vivo, e quando chega a hora da morte, pedir a que Deus, de facto, me acompanhe. E dizer aquilo que aquele na cruz, na minha opinião é essa, é o pedido que eu faço, lembra-te de mim quando chegar hoje ao teu reino. E eu não tenho dúvidas nenhumas que o Francisco foi dos que chegou ao reino. Não tenho dúvidas nenhumas. E agora, dito de outra maneira, se o bom ladrão chegou ao reino, porquê é que o Francisco não está lá de certeza?
Se o bom ladrão chegou ao reino, porque é que o Zé não está lá? Claro que está. Há dúvidas sobre isso? Eu não tenho. Não quer dizer que na hora não se tenha. Não quer dizer que a Célia não tenha sentido essa dúvida ou a possa sentir honestamente ou a Helena não possa. Agora, eu pessoalmente não tenho dúvidas nenhumas que nós, porque filhos muito amados a Deus, o Senhor para nós o que nos reserva é o paraíso. Então, exatamente. E isso aí dá-nos a questão da esperança, porque o luto tem que estar associado também à esperança, porque nós e agora perguntando também, abrindo a conversa aqui à Helena, se nós fecharmos porque a Helena teve um processo de dor até ao seu luto, de dor, não é? Porque passou por várias fases, e depois chegou ao luto. Como é que nós e a nossa fé nos ajuda, neste caso a sua, ajuda a esta esperança, este renovar de esperança? Disse-nos já há pouco que de repente ficou sozinha. Onde é que se vai buscar esta esperança? É possível a fé dar-lhe alguma esperança, ou deu-lhe, no seu caso, alguma esperança? Sim, completamente, porque só o facto de nós rezarmos muito juntos foi todo um processo em que nos ajudamos um ao outro e que fomos pensando o que é que ia acontecer e como é que seria. E depois também ajudávamos os nossos filhos, porque eles às vezes perguntavam, se o pai morrer, o que é que acontece? E nós sempre lhes demos esperança a eles. Não há problema, porque temos outras pessoas que nos apoiam, temos as tias, temos os avós, temos os amigos, e portanto não vos vai faltar nada, claro que vamos ter saudades do pai, mas a vida continua. E portanto nunca pusemos isso aos miúdos como um drama, mas sempre com uma perspectiva de esperança e de que ele ficaria bem. Ele deixava de ter dores, deixava de ter falta de saúde e ficaria melhor. E acho que isso também foi muito importante. E a mim, claro que me ajudou muito. Uma coisa que eu acho que me ajudou muito também foi a minha capacidade de me abrir. Que ajudou e que ajuda. Desculpe só interromper. Mas agora no luto, porque continua nesta questão do luto, esta fé se ajuda e se lhe dá o conforto e a esperança sempre. Sim, completamente, porque eu acho que vou ter com ele um dia. E, portanto, acho que estou certa disso. Porque ele era boa pessoa. Eu também não sou assim muito má, sou um bocado mais refilona e tal, mas também não sou assim muito má e tento viver com preocupação com o próximo e dando um bom testemunho e ajudando quem precisa, etc. Portanto, eu acho que um dia também vou para lá e havemos nos encontrar. Mas continuo a ter esperança e, sobretudo, fui fazendo um caminho muito de altos e baixos, porque é normal, não há um caminho reto, mas eu acho que a facilidade que eu tenho de me abrir e de saber pedir ajuda também deu oportunidade aos amigos, aos padres amigos, aos amigos da minha equipa de casais, até mesmo à família, para me ajudarem. E acho que isso é muito importante, saber pedir ajuda, porque às vezes há fases em que a pessoa sozinha é muito difícil. Eu cheguei a pensar, se eu tirasse com o carro agora para ali era ótimo, desaparecia, nunca mais me chateava. E depois pensava, e os miúdos? Não posso fazer isto, eu tenho os meus filhos. E portanto, claro que nós temos estas loucuras que passam pela cabeça, não é? Mas depois temos a esperança que nos vai iluminando. E temos alguém que nos agarra pelos cabelos e que não nos deixa fazer loucuras. Não é? E continuo a viver muito nessa esperança, não quero viver muitos anos, não quero morrer muito velha, mas realmente agradeço a Deus a possibilidade de estar viva, de poder gozar os netos que tenho já, dos outros que virão aí, e, sobretudo, a alegria que me dá perceber que os meus netos, que não conheceram nunca o avô, falam dele. E sabem, reconhecem a fotografia do Zé em montes de sítios, apesar de nunca o terem visto, e já os dois falam do avô de uma forma muito normal, não é? E isto dá-me um goço, acompanha-me, eles perguntam pelo avô. E é presente, não é? E é presente. Portanto, no fundo ele está presente. Ô, Célia, sim, Célia, a fé, e pagando um bocadinho nisto, e também falámos antes disto, a fé não resolve, nem apaga. O que aconteceu, aconteceu. Sim. Mas a fé pode nos transformar também, em várias fases da nossa vida. A fé também, acredito que a Célia tenha passado várias fases, se calhar umas bastante complicadas, acredito, mas a fé não vai resolver, nem vai apagar, mas pode nos transformar também um pouco. A nós, e de nós aproveitarmos para transformar quem nos rodeia. Sendo que em si isso aconteceu. A fé, numa situação destas... Bom, para já, como dizia a Helena, e eu, quer dizer, ela tem um distanciamento, é uma situação diferente, não é? Claro. Quer dizer, como ela estava a dizer, pôde preparar e teve a oportunidade de preparar em conjunto e em família, o possível.
e tem agora já um distanciamento em relação à ocorrência, não é? Que, enfim, que é diferente da nossa, no nosso caso, que é muito recente ainda. Agora, a fé, de facto, eu acho que não resolve a situação. Portanto, a situação aconteceu, a fé não resolve a falta e a saudade que são gigantes e que são do tamanho do mundo e que tenho muitas dúvidas que a saudade se vá atenuar ao longo do tempo. Se calhar ainda vai aumentar, porque o tempo vai passando e se agora, por um lado, parece que foi há tão pouco tempo, porque há tão pouco tempo ele ainda estava connosco bem e dizia parvoíce e fazia as suas palermices, partidas e aquilo tudo. E por outro lado, parece que já foi há tanto tempo, porque há tanto tempo que nós não o temos fisicamente connosco, não é? Portanto, é esta dualidade, digamos assim, de parecer, por um lado parece que foi ontem, mas por outro lado já foi há imenso tempo. Portanto, a fé não resolve isso, e eu tenho dúvidas, a Helena dirá, mas eu tenho dúvidas que esta saudade, acho que o mais provável é que ainda vá aumentando ao longo do tempo. Agora, o que a fé dá é uma dimensão diferente a tudo isto, quer dizer, da mesma forma que dá uma dimensão diferente à nossa vida, e se, como o Padre Nuno dizia há bocadinho, e eu acho que nós esquecemos muitas vezes que a morte faz parte da vida, não é? E é certo que todos morremos. Claro que o curso normal da vida, como também já foi dito, é que os mais novos enterrem os mais velhos e não o contrário, não é? Mas a fé dá uma dimensão diferente, quer dizer, não é? Se uma pessoa tem fé, e eu tenho, e se acredita no céu, ou na casa de Deus, ou na casa do Pai, ou na eternidade, ou na plenitude. Eu sei que o Padre Nuno gosta muito mais da expressão plenitude do que eternidade, e ele se calhar ainda tem a oportunidade de explicar isso, ou esta comunhão plena com Deus, se isto existe, apesar de nós não sabermos como é que é, não é? E isto são, acho eu, são designações humanas, terrenas, para nos referirmos a algo que nós não sabemos como é que vai ser, ou como é que já é para muita gente, e como é que eu acredito que já seja para o Francisco, mas que com a nossa fé nós acreditamos que existe e que está. E como a Helena dizia, eu acredito que nós nos iremos encontrar. Não sei se daqui a pouco tempo ou se daqui a muito tempo. Exatamente. E isso, para responder à pergunta, Hugo, acho que não resolve o acontecimento, não retira o acontecimento, não retira a dor e o sofrimento e a perda e a falta e a saudade, mas dá uma dimensão, acho que nos permite, como eu estava a dizer há bocadinho, em vez de ficarmos na morte e na falta e no terminar, é conseguirmos olhar para o que está para além disso. Isto para quem tem fé, obviamente, não é? Que isto faz sentido para quem tem fé, mas acho que de facto dá esta dimensão, e isto faz toda a diferença. Não resolve, não é dizer que então não teve importância nenhuma, mas é conseguir, acho que é olhar para o alto, mas não no sentido no bom sentido do olhar para o alto, quer dizer, do olhar para uma dimensão de Deus que nos ama e que nos acompanha mesmo nestes momentos difíceis, e é máximo, que não os evita, e essa era uma das minhas perguntas também, quer dizer, fez com que acontecesse, não fez, mas permitiu que acontecesse, mas de facto quer dizer, a nós calhou-nos esta situação, aconteceu esta situação, mas tantas outras muito mais dolorosas e muito mais lentas e continuadas e com tanto sofrimento que existe. Portanto, essa não pode ser a explicação de Deus provocar o sofrimento, não é? Agora, acredito que Ele está connosco e que nos dá a força e que nos acompanha também neste momento. Exatamente. Acho também, e quer dizer, destes 7 meses e meio que temos desta família diferente, acho que uma situação destas vai acompanhar-nos sempre, quer dizer, para cada um de nós, da nossa família, até vivermos, não é? Até o nosso último dia, acho que vai acompanhar esta situação, e não é,
não vale a pena nós fingirmos que, ok, esquecemos, ou que já estamos melhor, ou não falarmos no assunto, porque é claro que as pessoas diferentes reagem de formas diferentes e é preciso respeitar isso também. E isso é um desafio muito grande numa situação extrema destas, que é respeitar os silêncios de cada um e o que cada um, por exemplo, chora sozinho ou chora acompanhado, etc, etc, não é? Agora, acho que um acontecimento destes, quer dizer, marca e marca profundamente e vai marcar até o final das nossas vidas, porque, quer dizer, é um acontecimento de facto muito forte, não é? Muito extremo. Presente a cada instante, sempre, não é? É sempre presente a cada instante. Sim, sim. Na nossa vida, é mesmo assim. Pá, Nuno, agora já numa fase descendente do nosso programa, quase chegámos ao fim, e falamos do luto, e o que é que nós conseguimos tirar de bom deste processo? O processo do luto não está nunca acabado, eu diria assim. Também não começa na morte, pode começar antes. Por exemplo, no caso da Lena, o facto de ela saber que o Zé está doente, há um luto que começa aí, né? A própria doença abre uma porta, quando é uma doença terminal, crónica, não sei, abre uma porta, que é a porta do luto. Não é? Porque o luto é a percepção de que aquele que amamos, vamos perder aquele que amamos. É aqui que começa a história. A história do luto é a probabilidade mais objetiva, já não teórica, mas prática, diríamos, de uma informação ou de uma percepção de que aquilo que amamos vai terminar. E, portanto, o que é que se aprende com o luto? Eu não sei se me permites dizer assim 10 aspectos, se for muito tu queixa. Não, estou a ser rápido. 10 aspectos que eu acho que pode nos trazer aqui no meio essa dimensão do luto. O primeiro é que o luto é o preço do amor. São frases já que dissemos aqui. Quando amamos, nunca estamos preparados e quando amamos, nós percebemos que ficam ali as lágrimas porque amamos. Portanto, esse é o primeiro aspecto. Depois, do luto, quem passa pelo luto, há uma coisa que aprende fácil, e eu diria que é o segundo aspecto, que é evitar frases feitas. Nós temos todos uma espécie de soluções rápidas, frases feitas, às vezes muito cristãos. Por exemplo, procure esquecer, seja forte, até foi pior assim, ele está melhor que nós, foi vontade. Isto são coisas que eu já ouvi nos funerais, ou junto de familiares, ou eu próprio ouvi, foi vontade de Deus. Eu próprio disse uma vez uma frase de que existe um grupo que é o Estrovante, que tem uma música 125 Azul, e no final diz: só Deus tem os que mais ama. E eu achei que essa frase era muito. Disse na morte de um amigo, do pai de um amigo meu. Eu era seminarista, podia dizer uma frase bonita e disse: tem calma, segue em frente, só Deus tem os que mais ama. E quando eu terminei aquilo pensei: que Deus é este? Um Deus que me rouba pessoas e que tem, este Deus não interessa. E portanto, eu próprio me penitencio aqui em público de frases feitas que também já me aconteceu dizer. E portanto, também ouvi um pai que perdeu um filho, tinha 3 filhos, e disse: deixe lá, ainda tem 2. Quer dizer, são um conjunto de frases feitas que nós temos. Pelo menos havia um bispo que dizia: mais importante do que aquilo que devemos dizer é saber o que não devemos dizer. E se não tivermos nada para dizer, mais vale o silêncio. Eu acho que o terceiro aspecto que poderíamos sublinhar é, de facto, dar espaço à revolta. As pessoas têm direito a revoltar-se contra Deus, contra a história, contra os acontecimentos, contra elas próprias. Será que fiz tudo? Há uma série de perguntas que invadem a cabeça de quem perde alguém. E o luto joga com isto tudo, porque o luto é a seguir à morte que começas a pensar assim: fiz tudo, podia ter feito alguma coisa, o que é que falhou, onde é que eu falhei? Portanto, há aqui um conjunto. Depois eu acho que palavras certas, e aqui permite-me que diga, porque a mim isso ajuda muito em termos de afeição, que é, quando nós falamos em dizer empatia, ter empatia com alguém, nós devemos, em vez de dizer, não te deves sentir assim. Imagina que eu chego ao pé da Célia e agora digo: oh Célia, esquece isso, não te deves sentir assim, tens fé. Isto não faz sentido rigorosamente nenhum. O que eu tenho que dizer é assim: olha, é natural que te sintas assim. Eu nem consigo perceber como é que tu consegues ter tanta coragem, porque como é que alguém pode perder um filho e ter a coragem, e desde já agradeço também a partilha da Célia, porque acho também o estar aqui connosco é partilhar um bocadinho da sua dor, e desta forma, que eu acho que é um testemunho, e portanto, eu acho que é preciso dizer isso. Ou então, não fiques triste, morreu a Lena, morreu o marido, e Lena, deixa lá, não fiques triste. Isto faz sentido? Não, claro que não.
é preciso dizer, a perda do teu marido, claro que só te pode causar tristeza, só pode trazer momentos de solidão e de tristeza e de angústia, portanto, é mais do que normal. Portanto, não se pode dizer, tens que esquecer o que aconteceu. Alguém esquece a perda de uma pessoa que ama, das duas, uma ou não ama, ou não pode, não faz sentido esquecer, temos que recomeçar com isto, não é esquecer, é com isto, temos que nos levantar, como alguém já dizia, a Célia, quer dizer, há uma sexta-feira santa para viver, mas há uma Páscoa para esperar, há uma manhã de Páscoa, e portanto eu acho que não devemos ter medo, é o sexto ponto, não devemos ter medo do silêncio, ou seja, ter medo do silêncio é que faz, as celebrações, voltando às celebrações, pecam muitas vezes porque têm muitas palavras e têm pouco silêncio. Eu posso partilhar aqui que um dos funerais que mais, eu diria que, eu acho que foi a melhor homilia que fiz. Foi uma mãe, um casal que perdeu uma filha também num acidente de carro e eu não tinha nenhuma palavra para dizer. Eu era um padre novo, ainda para mais, não tinha nenhuma palavra para dizer. Então pedi ao sacristão para apagar as luzes todas na hora da homilia. Agarrei na vela do altar, porque sabia que o casal era cristão, tinha uma percepção do que era essa vela. Entreguei aos pais e disse, não tenho nada para vos dizer, deixo-vos a luz de Cristo. E fui-me sentar. Porque, de facto, o que é que eu tenho para dizer a um pai ou uma mãe, num dia de um funeral, que perdeu um filho? Se tenho alguma coisa para dizer, não tenho nada para dizer. E nós temos medo do silêncio. Temos, genericamente, as celebrações têm medo do silêncio, são feitas o padre já nem é o padre que faz, também já não é o diácono às vezes, é o leigo, não estou contra isso. Estou a dizer é que a certa altura há uma despersonalização, é correr, não se sabe sequer o nome da pessoa que morreu, o padre, já me aconteceu uma vez eu pensar que era uma senhora e era um senhor, passei o funeral a dizer, isso é uma vergonha, ou seja, como é que eu não tive a percepção de que, porque o nome parecia-me um nome contrário, ninguém me explicou, eu perguntei. Isso, ao longo da vida, foi-me dando capacidade, e penso que hoje faço com muito mais consciência, de me preparar muito bem para um funeral. Ou seja, na celebração, eu tento sempre saber muito, o máximo possível, de cada E é ótimo. E é ótimo falarmos num programa deste, estamos a chegar ao fim, porque nós temos aqui uma horinha para fazer o programa. E eu, como membro também desta igreja, fico muito feliz quando nós falamos destes assuntos, porque às vezes parece que fugimos. E aqui critico muito a igreja. Eu, quando é para criticar as coisas, também gosto de fazê-lo. Porque acho que às vezes andamos a fugir. Há certos temas que nós fugimos muito. Não, que isto não é... É como se diz às vezes, isto não é um produto de massas. Então nós não vamos falar muito disso, que isto depois leva-nos a perguntas que não têm resposta. Isso é muito bom quando temos aqui debater em forma de... em jeito de conversa, o luto, porque é da maneira que também nos dá mais conforto e agradecemos muito, em nome do Secretariado Pastoral da Família, à Helena e à Célia, por terem dito que sim, virem aqui falar, sem problemas nenhum, abertamente. Acredito e acreditamos nós que não é fácil falar disto, mas é bom, é muito bom para quem ouve. É muito bom para quem percebe um pouco mais o luto em vós. Percebe um bocadinho mais a esperança que aqui está e que vale a pena acreditar e ter fé. E muito obrigado por isso, porque certeza quem está lá em casa também ficou, que também agradece e também lhe chegou esta mensagem. O luto na família existe, porque existe família, e existe luto, porque existe amor. E isso acho que é uma frase muito importante. E Helena e Célia, não sei se querem dizer mais alguma coisinha, temos de chegar ao fim. Não, só quero dizer que foi muito difícil. A mim também me custou, portanto eu nem imagino como é que a Célia conseguiu, porque a mim ainda me custa, não é? Mas agradecer o convite e a confiança que tiveram, que eu seria capaz de dar um testemunho válido, não é? E dizer uma coisa que o Padre Nuno disse e que me ajudou, numa fase em que eu estava realmente muito em baixo, foi, ele disse-me, vira-te para fora e vai visitar quem esteja mais sozinho do que tu. E eu comecei a ir visitar pessoas idosas que viviam sozinhas, e realmente acabei por criar relações de amizade, nomeadamente com umas primas do meu sogro, que eu quase que não conhecia, e que às tantas elas já me ligavam por estar ao filho, onde é que tu andas, temos saudades tuas. E acabei por encher o meu vazio, fazendo-lhes companhia, e isso também me ajudava a sentir melhor. E, portanto, muitas vezes fecharmos é pior, embora seja o que nos apetece, mas não o devemos fazer porque é pior. Agora, há calculo que a situação da Célia, ter que ajudar o marido, ter que ajudar as filhas,
E ser ali o suporte, o esteio daquela família não deve ser nada fácil. Não deve ser nada fácil. E, portanto, admiro-a e desejo que ela tenha muita coragem quando precisar, se quiser conversar, desabafamos uma com a outra. E Obrigada. Podemos voltar a falar aos 4, sem problema nenhum. É só combinar. E uma esplanada dá para os 4. Célia, não sei se quer dizer alguma coisa. Em jeito Não, agradecer também, agradecer a vossa confiança olha, confiança que realmente que podia ter, que esta minha partilha pudesse ter algum interesse e alguma, enfim, que fosse... Sinal de esperança e de... Sinal de esperança, sim, Sem eu dúvida. ia dizer isso, mas acho que é um bocadinho ambicioso, se calhar. Só queria, se calhar, acrescentar reforçar isto. O padre, há bocadinho, dizia, quer relativamente às celebrações, e eu não tenho queixa nenhuma, muito pelo contrário, só tenho a agradecer as celebrações que foram feitas e da forma como o foram. Mas acho que ao nível da Igreja, e não só, ao nível do contacto que temos uns com os outros, esta questão, o padre não estava a dizer das palavras certas, o que eu queria dizer é, as pessoas realmente são muito diferentes e pela minha experiência, pela nossa experiência, não deixem de se aproximar de ninguém que esteja a sofrer um luto, seja ele qual for, por não saberem o que dizer ou por não saber o que é correto, ou seja, nós fomos sentindo muito o apoio de muitas pessoas e que o fizeram de formas diferentes, não é? Que ficaram mais à distância, ou aproximaram-se mais, ou perguntaram antes, ou não perguntaram, ou aproximaram-se e diziam que não tinha palavras, e a certa altura nós percebemos que o dizer não há palavras desbloqueava, e portanto isso aliviava imensas pessoas, que às vezes, porque nós também não tínhamos palavras, não é? Portanto, acho que realmente há muito, temos aqui um longo, em termos de sociedade mesmo, e em termos de igreja, acho que temos aqui um caminho longo de aprendizagem a lidar melhor e a relacionarmos melhor. Não é que eu tenha razão de queixa, pelo contrário, eu só agradeço imenso tudo o que nos chegou a nós, mas tenho e temos, acho eu, consciência que nem toda a gente teve estas graças, ou teve estes privilégios, não é? E se assim já é difícil, quem não tem, muito mais difícil será. E, portanto, o que eu queria dizer era isso, que ninguém deixe de dizer ou de se aproximar de alguém com receio de não estar a ser correto. Há de haver maneira, o que interessa, isso é importante, que se sinta próximo, que se sinta essa proximidade, que até pode nem ser física, não é? Mas que haja essa proximidade de alguma forma. E era isto, e obrigada. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Helena, obrigado, Célia. Muito obrigado mesmo. Valeu muito a pena este bocadinho, tá? Então vá, olha, agora vou ficar só um bocadinho com o Padre Nuno para concluir. Até já, obrigado. Muito obrigada. Bem, que tema, que desafio. Um desafio muito bom, e isto é bom podermos falar assim abertamente e é bom fazer parte desta família que é o Secretariado da Pastoral da Família, digo-se 2 vezes família, e dizermos sim a estes desafios, é muito bom. Olha, e agora estamos aqui antes de terminarmos, e vamos terminar, não são já embora, porque vamos terminar com uma música do Coro das 11, que o coro que anima as Eucaristias do Seminário das 11, com uma música em tom de oração final. Só para dizer que o programa, esta primeira temporada do Família às Quintas, está quase a chegar ao fim. Não quer dizer que eu tenha sido despedido, não sei se fui ou não fui, para logo se ver. Mas temos umas surpresas para dar. E como nós temos cá o Padre Nuno Santos, e para não ser sempre eu, vou passar a palavra, agora para este lado, ao Padre Nuno Santos, para nos falar o que é que vem aí. Força! Hugo, obrigado. Eu vou pedir-te um segundo. E sabes o que é um segundo? É para dizer 2 coisas. Uma, há pouco daquilo que falavas sobre a presença da Igreja nos funerais, só recordar um bocadinho do ritual, da introdução do ritual das Ezequias, que diz uma coisa muito bonita, que é, enquanto ministros da Consolação, que é aqueles que vão presidir às celebrações, não tem que ser necessariamente o padre, façam isso e agora as palavras são fabulosas, com delicadeza e com sensibilidade, de maneira a exprimir o amor materno da Igreja, e as suas palavras animem
os crentes, e eu diria aqui também os não crentes, muitas vezes nas celebrações também estão os não crentes, e agora houve esta parte, mas não ofendam os tristes e os que choram a dor. E o funeral, se não trouxer a esperança da ressurreição, não teve a marca cristã. E há funerais nas igrejas que não têm marca cristã. E isso é uma pena, e eu também, quando eu não fui capaz, peço perdão ao Senhor e às famílias a quem não consegui estar à altura. Dizer também que a Diocese de Coimbra publicou em 2019 um pequenino fascículo, que pouquíssima gente conhecerá, que é Celebrar a Vida na Dor e na Morte, Orientações Pastorais, são 15 páginas, e é uma coisa muito simples, eu acho que fala muito daquilo que falámos aqui hoje. E agora, responda à tua pergunta. Sim, senhora. Então, esta experiência este percurso, este foi o sétimo encontro. Este é o sétimo programa. Foi muito interessante. Também acho que tu e a Catarina, o Hugo e a Catarina, que é a esposa que nós não vemos, mas está aqui no back-office deste programa, e que tem sido muito importante, acho que fizeram um excelente trabalho. E o último, então vamos anunciar, será um formato diferente. Será no dia 9 de maio, se não falha a memória. Será à tarde, será às 3 da tarde, será realizado num local que será em Pombal e será no contexto da Festa das Famílias. O tema será a família como sacramento. Ou seja, vamos encerrar este ciclo de 7 programas online com um 8º programa mais em festa, mais a falar da família como sacramento, como densidade, como uma bênção, como uma presença de Deus. Nós todos partimos de uma bênção. E estar vivo é um momento tão bonito, pensar a vida como um sacramento ainda mais. Então, a vocação familiar como um sacramento, de onde todos nós vimos, não é? Eu sou filho de um casal, de uma família, que tem a graça do sacramento e, portanto, é lá que surgem novas vocações. Eu acho que vai ser muito especial. Por isso, eu reservava já o dia 9, às 3 da tarde, e não podem estar presentes em Pombal, porque será para um grupo muito restrito, o grupo presencial, mas podem estar todos aqui nas nossas páginas e nas nossas redes a celebrar este encerramento deste programa. Que tem sido um belo desafio e tem chegado a todos os cantos, não só de Portugal, como também do mundo. E é bom, as mensagens chegam. Quer dizer que foram bem pensadas os temas e também, claro, se não era possível, sem todos os convidados que disseram sim e estiveram presentes e que deram uma beleza enorme a este programa todo. Portanto, o 8º programa será o culminar, pelo menos desta primeira temporada. Depois, quem sabe, a gente faz isto de outra maneira, com milhares de pessoas no estádio, assim, logo se vê. Eu tenho que pensar nela. Padre Nuno Santos, muito obrigado, então, por ter aceitado este convite. E mais uma vez, dizer que é um prazer também caminhar consigo. Eu digo consigo aqui, porque estamos já ficou... Desde que tu me tratas dessa maneira tão respeitosa que só me orgulho. Mas faz sentido. Há momentos que tem que ser assim. Mas obrigado pelo convite também, estarmos aqui. Obrigado também pela equipa do Secretariado Diocesano Pastoral da Família, que programa todo este projeto. E, sobretudo, obrigado pelo vosso esforço como casal e pelo teu rosto como presença, que eu acho que faz toda a diferença deste programa. Obrigado. Obrigado. Pronto, agora vamos tirar. Adeus, Padre Nuno. E lá em casa já sabem, então vamos voltar a encontrar no dia 9 de maio uma emissão super especial. Vai ser incrível. Vai ser em Pombal. Vai ser por um número restrito de presentes, mas vai ser transmitido depois online. E encerramos assim, pelo menos, a primeira temporada deste Em Família às Quintas, à Conversa Com. Tem sido fantástico. Se gostaram dos 7 que já existiram, imaginem como é que vai ser o 8. Vamos terminar com o Coro das 11, com uma música em forma de oração. Muito obrigado a todos lá em casa por terem estado desse lado e não se esqueçam. Sejam felizes em família. Senhor, se é tão longe para mim a praia onde tenho de chegar,
love.